Galera do terceiro ano, professor Vinícius Leão aqui, vamos para a nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Hoje nós vamos começar esse assunto tão complexo, mas muito bom de estudar, tá, gente? A Primeira Guerra Mundial, como vocês podem ver aqui, começa no ano de 1914 e vai a 1918, pessoal. Ela vai acontecer envolvendo os países dos vários continentes, daí, logicamente, o nome Primeira Guerra Mundial. Mas é importante isso porque nunca um conflito bélico aconteceu na história envolvendo tantos países e tantos continentes, tá, gente? É o primeiro processo bélico em que os seres humanos na história vão encontrar um conflito envolvendo, direto ou indiretamente, todo o território terrestre. Daí a importância do estudo da Primeira Guerra Mundial, que até hoje tem consequências para a nossa própria economia, a nossa própria sociedade, cultura e por aí vai, gente. É um registro histórico que muda a vivência humana na Terra, tá, gente? E por que a gente estuda a Primeira Guerra Mundial? Nós estudamos as guerras mundiais para entendermos que a guerra é, antes de tudo, um processo de desejo de posse do ser humano sobre o ser humano. E eu sempre gosto de falar isso nas aulas. Esse desejo de posse do ser humano sobre o ser humano é legítimo? É racional? É benéfico? Fica aí a reflexão para você, tá, gente? Não adianta nada a gente estudar a Primeira Guerra Mundial, entender todas as suas batalhas, as suas causas e consequências, sem refletirmos sobre esta questão básica. A posse do ser humano sobre o ser humano. O desejo de tomar os bens dos territórios diversos. As posses materiais, a riqueza de uma nação. Vale todo o esforço de matar o próprio ser humano? De dominar, de explorar, de escravizar, de destruir o outro? Fica a reflexão, tá, gente? Então vamos lá. Antes da Primeira Guerra Mundial, no final do século XIX, início do século XX, a Europa como um todo, principalmente aquelas que no século XIX adentraram no mundo industrializado, estava vivendo o que os europeus, aliás, os franceses cunharam como a expressão Belle Époque, grande desenvolvimento econômico. E aí é que está. Diante de tanto desenvolvimento econômico, de enriquecimento, os europeus começaram a produzir armas. É impressionante, gente. E até hoje, grande fatia das grandes potências mundiais são dedicadas às armas. É impressionante. E o que uma arma faz, pessoal? A arma destrói, a arma mata. Então vocês percebem comigo como isso é irracional? O ser humano, ao longo da história, sabe fazer tudo. Sabe construir tudo, descobre curas para doenças incuráveis, cria meios de transporte que conseguem fazer ele se deslocar para lugares diversos, aviões, até foguetes espaciais ele consegue fazer, mas ele não consegue fazer uma coisinha que é tão simples e só tem 3 palavras. Ele não consegue fazer isso aqui, galera, ó. Ele não consegue fazer a paz. Ele não consegue, gente. É impressionante. A paz não é uma meta do ser humano. Então ele busca uma guerra. E essa guerra, no final do século XIX, do início do século XX, era uma guerra iminente, tá, galera? O que quer dizer isso? Ela poderia acontecer a qualquer momento, porque as nações estavam se desenvolvendo, construindo armas e mais armas, uma mais potente que a outra. França, Inglaterra, Alemanha, Itália, entre outros, estavam investindo em armas. Mas a sociedade era muito civilizada, muito educada, muito polida, como a gente pode ver nessa imagem. Uma sociedade em que aparentemente estava tudo bem, mas por trás, nos quartéis militares, eles queriam uma guerra. Aí você pode perguntar, mas por quê?
Razões para guerras, principalmente as disputas imperialistas. O que quer dizer isso? Impérios. Queriam construir impérios na África, na Ásia, na América. E a partir desses impérios, as nações europeias queriam extrair as riquezas minerais, as riquezas agrícolas dessas nações. Daí eles abrirem mão de todos os seus esforços para investirem na corrida armamentista. Corrida armamentista no sentido de desenvolver a tecnologia armamentista. E aí nós vamos ter a formação de alianças militares, diplomáticas. Em 1892 nós vamos ter a formação da Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Em 1907 nós vamos ter a formação da Tríplice Entente, a França, Grã-Bretanha e Rússia. Esses são os dois grandes lados da Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Aliança vai lutar contra a Tríplice Entente e vice-versa. Aliado a isso, essas razões da guerra para a Guerra Mundial, como as disputas imperialistas, a corrida armamentista, a formação de alianças militares, nós vamos ter os chamados conflitos nacionalistas. A partir do revanchismo francês, que queriam se vingar da Alemanha que tinha tomado o seu território de Alsácia e Lorena no final do século XIX. A partir do desejo da Alemanha de realizar o pan-germanismo, de expandir a Alemanha para todas as nações de origem germânica na Europa. E no mesmo sentido, a partir do pan-eslavismo, onde os russos queriam liderar a região dos Balcãs, a região das nações chamadas eslavas, de terem a língua eslava como língua matriz. Essa daqui são as regiões geográficas da qual eu estou falando, tá, gente? Aqui, por exemplo, onde eu estou circulando, nós vamos ter a chamada região dos Balcãs, tá certo, gente? É o mapa dos Balcãs, tá? Que vai se formar aqui no Tratado de San Stefano, em 1878. Essa região, a Rússia estava de olho nela demais. Mas aqui era um ponto de conflito muito grande. Porque nessa Península Balcânica, que nós acabamos de ver no slide anterior, nós tínhamos o Império Turco-Otomano querendo tomar conta, o Império Austro-Húngaro querendo tomar conta, a Sérvia querendo tornar os eslávios independentes na Sérvia, formando a Grande Sérvia, e a Rússia querendo ser a grande dominadora, a mãe Rússia, buscando a passagem para a África. Então, essa região era disputada por impérios, gente. E aí vai se formar o estopim para a Primeira Guerra Mundial. E nós vamos ter a Alemanha, mais uma vez aqui, disputando com a França o território de Alsácia-Lorena. A Alemanha vai se unir com a Itália, que vai lutar contra a Inglaterra e a França, disputando o imperialismo. São as duas grandes nações aí que vão disputar a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, a Itália e a França. Ah, professor, mas só essa? Não, porque essas nações vão fazer alianças, tá, gente? E na região dos Balcãs, a Áustria vai lutar contra a Rússia pela região eslava. Então são três conflitos acontecendo ao mesmo tempo que vai fazer com que as alianças sejam formadas, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Está formado o cenário aí para eclodir a Primeira Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra Mundial vai ter seus conflitos bélicos acontecendo principalmente na Europa. A Europa, pessoal, antes de 1914 vai ter um mapa político, geopolítico. Depois da Primeira Guerra Mundial vai ter outro, tá, gente? Então nós vamos ter as potências centrais dessa guerra aqui em amarelo, como a gente está vendo. Tá? A Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Otomano aqui embaixo. E nós vamos ter a Entente Cordial e aliados aqui, ó, Reino Unido, Império Russo, França, Sérvia, Montenegro, todos em vez vão lutar contra as potências centrais. E os países neutros não vão entrar diretamente na Primeira Guerra Mundial. A Itália, por exemplo, até havia se unido, mas não vai entrar na Primeira Guerra Mundial. Não vai ter força para entrar. E logo no início ela sai desse conflito bélico direto, tá certo, gente? Na próxima aula nós vamos continuar este assunto e até lá. Bons estudos!